Atos capítulo 14, versículo 23, já lemos a semana passada. Vamos pegar um pouquinho do contexto essa vez, começando no versículo 21. Atos capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, isto é, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Destacando a frase do versículo 23, havendo eleito anciãos em cada igreja. Agora o capítulo 20, também o texto que já lemos a semana passada, capítulo 20, versículo 28, Paulo diz para os anciãos da igreja em Éfeso: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Destacando a frase, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Agora em 1 Timóteo, capítulo 3, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, começando no versículo 1. Primeira Timóteo 3 e 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que simplesmente quer dizer o trabalho do bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que são de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Nós não vamos ter tempo de considerar esse trecho em detalhes, então só repare esses últimos 3 exemplos, que ele não fala só de passagem, ele destaca um pouquinho mais detalhes sobre eles. Versículo 4, governar a sua própria casa. Versículo 6, não neófito, quer dizer, não imaturo, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. E versículo 7, necessário também que tenha bom testemunho dos que são de fora, para que não caia no laço do diabo. Procure lembrar desses 3 exemplos. E finalmente uma leitura em Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, temos mais uma lista das qualificações dos presbíteros. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina,
como para convencer os contradizentes. Só isso que nós vamos ler para a nossa meditação nesta noite, mais uma vez pedindo a bênção de Deus sobre essa leitura pública da sua palavra. Semana passada começamos a pensar sobre o presbitério, sobre o governo numa igreja local, tentando definir e entender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala acerca da forma de governo. E pensamos que a igreja não é uma ditadura, onde a vontade de uma pessoa é feita, nem uma democracia, onde a vontade de todo mundo é feita, nem uma monarquia, onde a vontade de uma elite que está acima dos demais é feita, mas é uma teocracia, uma palavra estranha que simplesmente quer dizer um lugar onde Deus reina, um lugar onde Deus governa. E Deus governa na igreja local através de homens chamados presbíteros. Presbítero quer dizer ancião, é a mesma coisa. São chamados também de bispos e são chamados também de guias ou líderes. Presbíteros porque são pessoas mais experientes, como a palavra em português, anciãos, deixa bem claro. Bispos porque estão olhando mais longe do que os demais, vigiando. E guias ou líderes porque estão dando um exemplo, vão na frente para mostrar o caminho. Pensamos sobre essa forma de governo. E ficou para pensarmos hoje sobre a formação desse presbitério. Como é que são eleitos, como é que são levantados ou reconhecidos aqueles homens que vão agir como presbíteros. Então é um assunto sobre o qual a Bíblia não tem muita informação no sentido didático da palavra, como um manual, por exemplo. Talvez nós até gostaríamos que fosse assim, mais organizado. Mas Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe que é mais útil para nós que precisemos comparar um trecho com o outro e pegar um pouquinho ali e um pouquinho aqui e juntando essas coisas para ter um quadro completo. Ele não deixou uma descrição detalhada, passo por passo de como é, mas Ele nos deu alguns exemplos e algumas instruções. Então, para começar do mais básico possível, Atos capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo é quem escolhe presbíteros. Paulo diz para os anciãos da igreja em Éfeso: vocês devem olhar pelo rebanho em que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não seria possível ter uma palavra mais clara do que essa. Isso combina com tudo que o Novo Testamento fala sobre Deus agindo na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós aprendemos que em relação ao corpo, comparando a igreja local com um corpo, Deus é quem determina a posição e a função de cada membro do corpo. Cada um que foi acrescentado à igreja local pela vontade de Deus, foi acrescentado ali com uma função determinada por Deus, não pela pessoa. E Deus não pede opinião do próprio indivíduo, Ele não pede opinião da igreja, Ele estabelece a função de cada um no corpo. E aquele capítulo deixa isso bem claro. E não seria diferente em relação aos líderes, aqueles escolhidos para liderar, para governar na igreja. Eles também são escolhidos e levantados por Deus. Talvez alguém diz, mas isso não ajuda muito, porque como é que o Espírito Santo vai revelar essa vontade, essa escolha dele para nós? Dá para entender que ele escolhe, dá para entender que ele levanta, mas como é que nós ficamos sabendo quem é que ele escolheu? Então aqui o trecho de Atos capítulo 14 nos ajuda na prática a ver como isso funcionou nos dias dos apóstolos. Se você quiser depois ler o contexto todo, você vai ver que Paulo e Barnabé estavam perto do final daquilo que é chamada a primeira viagem missionária deles. Saíram de Antioquia, viajaram por vários lugares, chegaram numa outra cidade também chamada Antioquia, mas bem diferente da primeira. De Antioquia foram para Icônio, de Icônio para Listra, de Listra para Derbe. O Espírito Santo faz questão de citar essas cidades e depois mostrar eles voltando para trás, de Derbe para Listra, para Icônio, para Antioquia de novo. E nessa viagem de volta, não na ida eles estabeleceram igrejas em cada cidade, mas na volta, visitando as igrejas que já haviam sido estabelecidas, eles visitaram as igrejas e em cada igreja eles, como diz a versão que eu uso, elegeram, como diz a versão
atualizada, promoveram a eleição de presbíteros, ou de anciãos, ou de bispos, em cada uma dessas localidades. Então, se você tomar tempo depois, eu vou só citar algumas coisas, por causa do tempo, mas se você meditar nisso depois, eu creio que você concordará comigo que esse trecho ensina pelo menos 3 coisas em relação ao presbitério. Primeiro, confirma aquilo que nós já vimos, que uma igreja local precisa ter um presbitério. Essa é a regra normal. Na viagem de ida, os apóstolos estabeleceram igrejas, mas quando voltaram, estavam como que dando o ponto final, e em cada uma daquelas igrejas estabeleceram presbíteros. É o mesmo que vemos em Tito capítulo 1. Paulo diz que Tito ficou em Creta para colocar em ordem as coisas que restavam. Já havia igrejas locais em Creta, naquela ilha chamada Creta. Também eram igrejas novas, mas havia algumas coisas que ainda restavam. E a única coisa mencionada no contexto de Tito 1, dessas coisas que restavam, era a indicação de presbíteros. Então, tanto Atos 14 como Tito capítulo 1 confirmam que numa igreja local precisa ter presbíteros. Mas os 2 textos, principalmente Atos capítulo 14, também deixam claro que é necessário um intervalo entre o nascimento, entre aspas, de uma igreja local e o surgimento de uma liderança. O intervalo no caso de Atos 14 foi de poucas semanas, poucos meses. Nós não temos as datas exatas ali. Aqueles que procuram estudar, se aprofundar no estudo da cronologia daqueles acontecimentos, vendo para onde eles foram, o que eles fizeram antes e depois daquilo, e tentando calcular as datas de tudo isso, sugerem que a viagem inteira durou 2 ou talvez 3 anos. Então houve um intervalo de várias semanas entre cada cidade visitada. Não é um intervalo de poucos dias, mas também não é um intervalo de anos, é um intervalo curto. Mas houve um intervalo. De Listra foram para Derbe, e pouco tempo depois voltaram para Listra, um intervalo pequeno. Quando chegaram de volta em Icônio, já havia passado mais tempo desde quando saíram de lá. Em Antioquia, mais tempo ainda. Então um tempo exato nós não sabemos, e não importa. Mas houve um tempo primeiro para estabelecer a igreja, depois para ver no pouco prazo de existência daquelas igrejas, quem eram os irmãos que já manifestavam as características de presbíteros. Naqueles dias parece que as coisas aconteciam em relação ao evangelho muito rapidamente. O estilo de vida deles era muito mais lento do que o nosso, viajando geralmente a pé. Então demoraria para chegar de uma cidade na outra. Mas o progresso do evangelho foi num ritmo alucinante, parece, em alguns casos. 3.000 convertidos no primeiro dia da igreja, em Atos capítulo 2 e assim por diante. Então houve um intervalo pequeno, mas houve um intervalo. O que nos faz perceber que aquilo que é lógico, aquilo que é muito claro quando você pensa um pouco. Se a igreja nasce hoje, todos os salvos serão salvos ainda inexperientes, a não ser que venha alguém de fora, mas pensando numa localidade. Serão todos recém-convertidos, todos estarão aprendendo o que é a igreja. Então na viagem de ida, os apóstolos pregaram o evangelho, pessoas foram salvas, batizadas, ensinadas como reunir, começaram a reunir, partir o pão, todas as reuniões de uma igreja local, mas não havia ainda uma liderança. Então foi necessário voltar, e na viagem de volta, em cada igreja eles estabeleceram presbíteros. Mas o texto também deixa bem claro que quem indicou esses presbíteros não foram as igrejas, mas foram os apóstolos. A tradução da versão atualizada deixa um pouco de dúvida, promovendo a eleição de presbíteros, dá a impressão que eles sugeriram que a igreja elegesse os presbíteros. Mas é uma interpretação que é feita ali, não uma tradução. A palavra promovendo não está no original. Paulo e Barnabé indicaram os presbíteros em cada igreja local. Nós temos que entender esse trecho de uma forma que ele concorde e esteja em comunhão com Atos capítulo 20, onde lemos que o Espírito Santo institui presbíteros. Não podemos estudar Atos
pensando que Paulo e Barnabé e os demais são apenas homens agindo conforme a inteligência humana e nada mais. Eles são homens, mas homens guiados pelo Espírito Santo. E especialmente os apóstolos tiveram uma autoridade que nós não temos hoje. E Paulo não poderia chegar em qualquer uma dessas cidades, em Listra, por exemplo, e da sua própria vontade dizer, bom, vocês precisam ter uma liderança. Então eu sugiro que fulano seja um presbítero, Beltrano também, e Barnabé vai escolher um terceiro, e esses três vão ser os presbíteros. Ele não poderia agir assim, e poucos anos depois, lá em Éfeso, dizer, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Seria uma contradição. Tentando interpretar Atos capítulo 14, de uma forma que concorde com Atos capítulo 20, a única conclusão a que podemos chegar é que eles se reuniram à igreja, com a autoridade de apóstolos que eles tinham, porque não havia a Bíblia escrita ainda, apresentaram para a igreja quais eram as qualificações dos presbíteros, como nós vemos em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1 hoje à noite, apresentaram aquelas qualificações, e diante dessas qualificações ficou evidente quem eram os presbíteros naquelas igrejas, naquelas cidades por onde eles haviam passado. Em Tito capítulo 1 temos algo muito semelhante, mas com uma diferença fundamental. As circunstâncias eram as mesmas. Um lugar onde já havia igrejas que não tinham ainda presbíteros, então era necessário que presbíteros fossem estabelecidos. Por isso, Paulo enviou Tito com essa responsabilidade. E Tito agiu da mesma forma que Paulo e Barnabé agiram em Atos capítulo 14. A diferença fundamental é que Tito não era um apóstolo, era apenas um jovem irmão da confiança dos apóstolos, mas não era um apóstolo. E bem pode ser que surgiu nessa viagem dele para Creta, enquanto ele passava de igreja em igreja, bem pode ser que surgiu alguma oposição, e alguém dizendo, mas com que autoridade você está dizendo que devem ser assim e assim os presbíteros? Então Tito estava agindo, não na iniciativa dele, mas ele tinha por escrito as qualificações dos presbíteros escritos por Paulo. Ele tinha autoridade apostólica para agir dessa forma. Isso talvez pareça até estranho para nós hoje, autoridade apostólica, como que um homem pode chegar numa localidade e dizer o que vai ser feito. Mas lembrando daqueles dias em que Paulo e Barnabé e Tito viveram, nós entendemos que não podia ser de outra forma. Quando Paulo e Barnabé visitaram Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, não havia nenhum livro do Novo Testamento escrito ainda, nenhum deles, só tinha o Velho Testamento, não havia nada sobre a igreja local. Quando Paulo deixou Tito em Creta, havia talvez metade do Novo Testamento escrito, mas nenhuma lista publicada, nenhuma lista conhecida como parte da Bíblia, com as qualificações dos presbíteros. Então naqueles primeiros anos, a intenção do Espírito Santo sempre foi dar para nós a Bíblia. Esse é o nosso guia hoje, é a nossa autoridade. Se estamos discutindo algum assunto sobre como fazer ou não fazer, e alguém abre a Bíblia e diz, olha, está escrito, e lê alguma coisa da Bíblia que refere-se àquele assunto. Então pronto, aquela é a nossa autoridade, essa é a nossa base. Mas quando não havia essa escritura inspirada por Deus, como é que os cristãos saberiam como agir? Então nos primeiros anos da época da igreja, foi fundamental, tanto no sentido simbólico como literal, foi fundamental a ação dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, finalzinho do capítulo, acho que é versículo 20, diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos dando aquela autoridade que a Escritura tem hoje, dando para os cristãos, para os primeiros cristãos, a autoridade que eles precisavam, e os profetas revelando aquilo que deveria ser feito. O que hoje nós encontramos na palavra de Deus, pesquisando, e quando encontramos sabemos, essa palavra tem autoridade porque é parte da Bíblia. Naqueles dias, essa autoridade vinha dos apóstolos, e a revelação vinha dos profetas. Para nós é mais fácil hoje, mas naqueles dias era necessário essa interferência, essa autoridade apostólica para revelar a vontade de Deus.
Então nós vemos em Atos 20 o Espírito Santo. Vemos em Atos 14 o Espírito Santo revelando a vontade dele por intermédio dos apóstolos. Em Tito capítulo 1, o Espírito Santo revelando a vontade dele por intermédio de um homem que tinha em suas mãos os escritos dos apóstolos. E o próximo passo é a nossa realidade hoje. Nós não temos apóstolos, não temos enviados apostólicos, mas nós temos algo melhor, que é a Escritura inspirada por Deus, a Escritura que contém a verdade na qual Paulo e Barnabé e Tito se basearam naqueles primeiros dias. As qualificações dos presbíteros mencionadas em 1 Timóteo 3 e em Tito capítulo 1 são aquilo que guiaram Paulo e Barnabé e Tito no começo. E nós não temos Paulo e Barnabé aqui, mas temos a autoridade que era a autoridade deles, a autoridade que eles usavam. Eles receberam de Deus, o Espírito Santo deixou registrado para o nosso ensino, e baseado nisso, hoje nós podemos saber quem são os presbíteros em cada igreja local. O Espírito Santo escolhe, e ele revela essa escolha para nós através da palavra dele. Para isso nós precisamos estudar esses dois trechos. Seria impossível entrar nos detalhes deles hoje, mas seria necessário estudar esses dois trechos com cuidado, ver as qualificações apresentadas ali, tentar entender o que elas representam. Marido de uma mulher, por exemplo, não quer dizer que o presbítero precisa ser casado, mas quer dizer que ele precisa ser fiel à esposa dele. Tentamos entender os detalhes ali, e tendo ali um quadro de como é um presbítero, podemos ver na nossa igreja local, na igreja onde reunimos, quais são os irmãos que podem ser comparados com esse quadro, que tem essas características e que estão servindo a Deus, procurando servir os irmãos. Podemos ver um jovem recém-convertido, dedicando-se muito ao serviço do Senhor, servindo a igreja por amor ao Senhor, e podemos pensar que talvez ele seja um presbítero. Mas aí alguém diz, mas 1 Timóteo 3 diz que ele não pode ser neófito, não pode ser um imaturo ainda. Então entendemos, esse jovem ainda não é um presbítero. Se continuar desenvolvendo como está, um dia certamente será um presbítero, mas ainda não está dentro daquelas qualificações de 1 Timóteo 3. Podemos ver um outro irmão mais experiente, mais maduro, também dedicado no serviço de Deus, mas os filhos dele, a casa dele, pensando aqui em filhos que moram com ele, filhos sob a autoridade dele, não os filhos adultos, esses filhos não são bem comportados, como diz 1 Timóteo 3, o outro exemplo que destacamos. Esse homem, apesar das muitas qualidades dele, também não está qualificado como um presbítero, porque diz a Bíblia, se ele não sabe governar a sua casa, como que ele poderá governar a igreja de Deus? Temos outro irmão muito capacitado nas Escrituras, mas ele tem um péssimo testemunho como pagador. Ele empresta e não devolve, empresta e não paga. Ele é um devedor, tem mau testemunho dos que são de fora. Também não está capacitado, não pode ser um presbítero, não pode servir a Deus nessa capacidade. Então, comparando aquelas listas, 1 Timóteo 3 e Tito 1, com as pessoas que estão na igreja local e que estão servindo a Deus, podemos descobrir então quem são aqueles que Deus levantou como presbíteros. O Senhor irá guiar através da palavra dele. Isso talvez pareça para nós mais difícil do que nos diz os apóstolos. Seria melhor trazer Paulo para cá e pedir para ele apontar quem seriam. Mas quanto tempo teríamos que esperar para Paulo chegar até aqui, se ele fosse vivo ainda? Certamente haveria uma lista de espera, 200 igrejas à nossa frente, até ele chegar aqui, passariam muitos anos, a distância seria um empecilho. É muito melhor o recurso que temos hoje, abrir as Escrituras, pedir para o Espírito Santo nos guiar, e pedir que ele mostre para nós quem são aqueles que ele levantou em nosso meio como presbíteros. Eu creio que esse é o padrão. O Espírito Santo revelou na palavra dele, ele trabalha no coração daqueles que ele escolheu desde quando a pessoa foi salva. Pensando na eternidade de Deus, podemos voltar atrás, mas para o nosso entendimento, desde quando a pessoa é salva e acrescentada à igreja, o Senhor já tem em mente, muito antes dele demonstrar qualquer qualificação de presbítero, o Senhor já sabe, um dia esse varão será um presbítero nessa igreja. Então o Senhor age no coração dessa pessoa, para despertá-lo.
age no coração dos irmãos, para que possam reconhecer essa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo então manifesta a vontade dele através das Escrituras. Mas podem surgir duas dúvidas. Uma delas em relação à necessidade de uma indicação formal. Será que seria necessário levantar publicamente, numa reunião da igreja, e dizer: irmãos, a partir de hoje, fulano de tal é um presbítero nessa igreja? Eu não vou dizer que é proibido fazer isso, ou que não deveria ser feito, porque numa leitura simples do livro de Atos, é isso que Paulo e Barnabé fizeram lá em Listra, Icônio, Antioquia, é isso que Tito fez em Creta. Mas para ser mais coerente, eu vou sugerir que não seria necessário e nem desejável fazer isso. A coerência é pelo fato de nós tentarmos entender, pelo menos eu sugeri isso para os irmãos, que aquilo que Paulo e Barnabé e Tito fizeram é o papel que a Escritura faz hoje. Paulo, Barnabé e Tito apontaram quem eram os anciãos em cada igreja, baseado na revelação que tiveram do Espírito Santo. Nós hoje vamos ter esse discernimento baseado nas Escrituras. Então o que Paulo e Barnabé fizeram em Antioquia, as Escrituras fazem hoje. Então para que acrescentar uma outra etapa? E pensar que seria necessário levantar-se em público e um ser humano literalmente citar o nome de alguém e dizer que ele é um presbítero? Não me parece ser muito coerente. Não me parece ser necessário. Eu tenho conhecido muitas igrejas locais, não só no Brasil, mas em outros países também. E uma vez eu ouvi de uma situação onde aconteceu uma manifestação formal. Isso foi numa reunião pública, uma reunião para estudo da Palavra de Deus, de participação de vários irmãos. E alguém que permaneceu pouco tempo depois daquela reunião junto com os irmãos, insistiu muito para saber os nomes dos presbíteros daquela igreja local, até que os irmãos presentes não tiveram outra opção, para não serem mal educados, a não ser citar os nomes de quem eram os presbíteros ali. E não houve nenhum proveito, nem naquela reunião e nem depois. Não tornou mais fácil o serviço dos presbíteros, o reconhecimento não ajudou em nada. Não me parece ser uma coisa proveitosa, alguma coisa que traz alguma vantagem. E me parece uma coisa um pouco perigosa. Eu falo isso porque eu conheço o meu coração. E o meu coração é um coração humano, como de qualquer outro. E por mais que sejamos humildes ou queremos pensar que somos humildes, nós gostamos de ser bajulados. E é perigoso exaltar uma pessoa, dar a ele o título de presbítero. Não devemos chamar ninguém de presbítero fulano de tal, ou fazer até mesmo em tom de brincadeira, alguma diferença, esse é um presbítero, assim por diante. Não vemos isso sendo feito nas Escrituras, não vemos nenhuma sugestão disso. Seria muito melhor se fôssemos o mais discreto possíveis, confiando no Espírito Santo para agir em nossos corações, na igreja revelando quem são os presbíteros, nos presbíteros capacitando e incentivando eles para o serviço, e deixar tudo nas mãos dele, sem a nossa interferência. Mas a segunda objeção é que isso pode parecer um tanto quanto ingênuo. Talvez alguém diga: mas você quer dizer que em todas as igrejas locais todo mundo sabe quem são os presbíteros e todos os presbíteros estão agindo como presbíteros? Infelizmente não acontece assim. O padrão apresentado no Novo Testamento é perfeito, mas tudo que Deus põe na nossa mão para ser feito, a gente estraga. E o presbitério não é uma exceção a essa regra. Na própria Bíblia nós vemos muitas exortações para os salvos. Nós vemos a semana passada, 1 Tessalonicenses 5, reconhecei os vossos guias. Hebreus 13, obedecei os vossos guias. Essas exortações para a igreja indicam que haveria uma tendência de não haver sujeição por parte da igreja. Pior do que isso, temos um exemplo na terceira epístola de João, de um homem carnal chamado Diótrefes. Leia depois daquela pequena epístola. Um homem que queria obter a primazia, queria dominar sobre uma igreja local. E o apóstolo João, que escreveu aquela epístola, deixa muito claro que esse homem estava agindo na carne e seria julgado. Então a própria Bíblia
contempla e nos avisa que nem tudo iria funcionar perfeitamente. E às vezes nós pensamos em evitar esse tipo de erro. E pensamos que com algum controle humano nesse processo, nós podemos evitar muita dor de cabeça. Um irmão já falecido gostava de dizer: é errado fazer o errado para consertar o errado. Seria errado agir na carne para tentar consertar o que a carne estragou. Quando surge algum desses erros, ou uma igreja que não se submete à liderança, ou uma liderança que não foi levantada pelo Espírito Santo, quando surgem algum desses erros, é motivo para choro, para lamentação e para muita oração. Mas essas coisas acontecem, infelizmente. Em maior ou menor grau, acontecem com muita frequência. E o ensino da palavra de Deus é muito ilustrado em relação a isso. É ilustrado muito bem pela forma como Davi tratou o rei Saul. Saul estava numa posição de liderança entre o povo de Deus do Velho Testamento. Eu sei que é outra dispensação, mas é o mesmo Deus que estava agindo. Saul era um homem carnal, ocupando uma posição para a qual ele não estava mais em condições de agir. E você conhece a maneira como Davi esperou pacientemente até que Deus interferiu. E até que Deus tirou Saul e Deus colocou Davi no trono. Buscar pela força da carne ocupar a posição de presbítero nunca vai produzir resultado. Por mais que alguém tenha sido levantado como presbítero, tentar impor a vontade dele sobre o rebanho nunca vai produzir resultado. Para o rebanho agir com essa vontade carnal, com essa força carnal contra o presbitério, nunca vai produzir bom resultado. As obras da carne nunca vão produzir o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo age, é para a bênção da igreja local. Quando nós agimos, é para prejuízo. E quando surgirem dificuldades, quando percebemos que há dificuldades de um ou de outro lado, como eu já disse, é hora para chorarmos e orarmos, e esperarmos pacientemente até que Deus possa fazer a obra dele. Alguém já disse que se um homem for escolhido por Deus para ser um presbítero, então o reconhecimento humano não muda o fato que aos olhos de Deus ele é um presbítero. Se um homem não foi escolhido para essa obra, a igreja inteira pode reconhecê-lo, ele não é um presbítero. Aos olhos de Deus não é. Então o importante é que cada um esteja procurando fazer a vontade de Deus. O modelo, talvez não funcione perfeitamente em nenhum lugar, mas o modelo simples e divino é esse. O Espírito Santo escolhe aqueles que ele quiser. Ele revela essa escolha dele para a igreja e para as pessoas através da palavra dele, agindo nos corações dos salvos, para que nós possamos entender a escolha dele, e uma vez entendida a escolha dele, a única opção que temos é nos sujeitar a ela. Então, como que é formado um presbitério? Pelo Espírito Santo. Como que é reconhecido esse presbitério? Pelo ensino da palavra de Deus. Que Deus permita que aqui em Palmeiras, nas demais igrejas aqui da região também, que essas coisas sejam praticadas em perfeição, não na nossa perfeição, na perfeição de Deus. Como eu disse na semana passada, quando a igreja está alegremente obedecendo os seus guias, e quando os guias estão humildemente servindo o rebanho, então há paz. Quando fugimos disso de alguma forma, Deus nos ajude a procurar voltar o mais rápido possível, em oração, buscando a ajuda de Deus, para que o Senhor seja glorificado nas igrejas locais. Amém.